Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPC Arretado na área para falar dessa derrota desastrosa do São Paulo, 2-3, 3-2, né, dentro do Morumbi, de virada para o Palmeiras. Confesso que ainda estou em choque com a capacidade de fazer vergonha desse time, desse clube que ultimamente só traz decepção para os torcedores, mais de 40 mil no Morumbi. Então fique ligado aí, depois da vinheta quero falar um pouco também de uma alegria, né, da Libertadores, da estreia feminina. Então depois da vinhetinha, solta aí. Eu começo falando, né, desse jogo desastroso que acabou, realmente desse sentimento assim, de espanto. Claro que se a gente fosse olhar no início do jogo, né, e tanto é que o Morumbi não ficou cheio, o torcedor do São Paulino é um clássico, tinha a esperança de vencer, mas o resultado de uma vitória do Palmeiras era esperado, né, seria uma coisa normal. Mas da forma que foi, pessoal, é espantoso o quão vergonhoso esse time é. De abrir 2-0, quem não viu, tá vendo o vídeo aí, os torcedores arretados de outros clubes, São Paulo abre 2-0 no primeiro tempo e depois leva a virada em cerca de 25 minutos no segundo tempo. 3-2 pro Palmeiras. É espantoso, de forma espantosa. No meu caso, eu não fui no Morumbi, enfim, esse time realmente eu tô com, vamos dizer assim, não me traz tanta atenção esse time, não pude ir por compromissos pessoais e comecei vendo o jogo pela televisão, estava no trânsito. É uma coisa que espanta, já o Crespo entra, que é bom para você, torcedor, analisar. O Crespo entra com 3 volantes, crítica que a gente já fez aqui, esquema, né, que já trouxe eliminação em partidas anteriores, e também com o Luciano. Então só daí você, de certa forma, acha estranho. Porém, no primeiro tempo, mesmo com os volantes e com o Luciano, o São Paulo mostra aquilo que a gente queria ver em todo o jogo, que é postura, mordendo, espírito combativo, já que esse time é limitado. E em relação ao Palmeiras, a gente sabe que o time do Palmeiras é muito melhor. Então, se você perde nisso, você tem que ganhar na vontade, na disposição, e quando tiver a chance, ser efetivo no ataque e bem eficiente na defesa. Isso foi o que o São Paulo fez. Ligado logo no começo o Marcos Antônio, que, vamos ser sérios, o meio do campo do São Paulo, se o São Paulo quiser alguma coisa ou jogar, é Bobadilha e Marcos Antônio. O Crespo ainda imagina que o Marcos Antônio joga para frente e entra com 3 volantes. Mas aí o Marcos Antônio acerta um lançamento, o Luciano dribla, o goleiro faz 1-0. Então ali para o torcedor de São Paulo já é um espanto, começar ganhando, para não sofrer tanto. E depois, mesmo depois do gol, a postura do São Paulo é muito combativa, ela é muito solidária, né? Os jogadores do Palmeiras pegavam a bola, tinha 2, 3 jogadores do São Paulo. E nessa vontade, um exemplo disso é o segundo gol, onde o Enzo ali briga com 3 jogadores do Palmeiras, ainda divide com os jogadores do Palmeiras e consegue até um cruzamento que espanta a zaga, né? Assim, um cruzamento rasteiro, que eu acho que o pessoal até não esperava. Pega de surpresa, o Tapia faz 2-0. O Tapia, que aqui eu vou abrir um parênteses, eu falei para alguns colegas, dos piores atacantes que tem, ainda é o melhor. Porque eu não fiz o vídeo do Fortaleza, mas o Fortaleza fez o gol e jogou muito, né? Protegendo, naquele São Paulo com um jogador a menos, quando o Rigoni fez aquela merda de ser expulso. E graças a Deus o Crespo, né, não contava com o Rigoni, acho que foi o maior reforço aí do São Paulo. Mas o Tapia é um jogador com características inteligentes, sai da área, também, apesar de não ser alto, mas consegue proteger, é forte, então dos piores ainda é o melhor. E assim o São Paulo faz 2-0 e no primeiro tempo muito tranquilo. No final ainda do primeiro tempo, o Palmeiras já era um anúncio, o Palmeiras podia ter feito 2-1, com o Vitor Roque saindo na cara do goleiro Rafael e fazendo uma grande defesa. E nessa hora eu pensei, putz, vou fazer um vídeo dizendo que o São Paulo vai ganhar o jogo e o Rafael vai salvar e vai aparecer, que eu tava esperando isso, já faz algum tempo que o Rafael não aparece. Vai pro segundo tempo, volta pro segundo tempo e o time do São Paulo não volta. O Palmeiras com modificações, o Bruno Fux, zagueiro que até pouco tempo estava livre aí no mercado. Eu fico indignado quando eu vejo esses jogadores, né? E o São Paulo não traz, mas traz pereba. Enfim, traz cara da Série B. É muito falta de planejamento, né? Principalmente nessas trazidas, mesmo que não tenha condição. E aí entra outros jogadores do Palmeiras, um elenco fortíssimo do Palmeiras. O Palmeiras começa a chegar, chutes perigosos, enfim, domina ali o São Paulo. E nessa hora, para mim, é onde o Crespo tem que entrar. Porque o Abel,
Se você olhar, quem assistiu o jogo, os 3 jogadores que entraram no intervalo, o Abel nem levou para o intervalo porque já conhece o time, já sabe o que fazer. É um time bem treinado, com peças que sabem jogar e além de estar muito organizado. Mas o Abel tem um time na mão, porque é um cara super competente, por mais que sua arrogância, né? Muita gente não gosta dele, no meu caso, pela arrogância. E aí o Palmeiras vai chegando, o São Paulo tira o bombardeiro. Na verdade, 2 peças que tem que frisar aqui: o Alisson e o Rodriguinho. Para mim, o Rodriguinho, que até estava bem com o Crespo, eu falei para uns colegas meus, de todos os jovens é o pior e ficou aí. Enfim, a gente vê entre os jogos, os jovens que têm poder de decisão, que vão para cima, e fica com o Rodriguinho que vai, entra um jogo bem, cisca, pega a bola. Para mim, ele sempre tá com cara de cansado. E assim, no primeiro gol, o Vitor Roque. Na verdade, eu sempre gosto de analisar um lance friamente, e a jogada era trabalhada desde o campo de defesa do Palmeiras. Até vinha um cruzamento e o Vitor Roque vinha como uma lança ali em cima do Rodriguinho. É falha do Rodriguinho, mas não era o Rodriguinho que era para estar marcando. Cadê o Alan Franco? Alan Franco, que para mim também não pode ser titular, o cara não faz nada. Você não vê o Alan Franco aparecendo. Então, assim, se não tá ali jogando bem na zaga, bota o Negruti, bota um cara da base, tenta uma coisa diferente. Mas a grande verdade é que o São Paulo tinha perdido o meio de campo, entra com esses caras, fica mais perdido ainda. O Palmeiras faz 2-1, faz um gol, né? E eu já tinha falado com os colegas, se não tomar cuidado, vai ter um empate e a virada. E assim, quase logo no lance seguinte, o Flaco recebe a bola. E na fase que esses caras não podem dar espaço, o Sabino deu um pouco de espaço, e o Flaco bota bate muito bem, fazendo 2-2, e era questão de tempo até o São Paulo receber a virada. E numa falta, o cruzamento cede, que o Alan Franco fica voando como sempre. Não é o primeiro jogo, esses caras não têm postura, não estão ligados. E o segundo tempo do São Paulo é o segundo tempo que a gente conhece o São Paulo. É de se imaginar. E aí eu volto para o início do vídeo, é o sentimento que a gente tem. Se fosse no início do jogo, o resultado da vitória do São Paulo, do Palmeiras era o que a gente imaginava, era normal. Mas da forma que faz, da forma que foi, você ganhando 2-0 e levar 3 gols em 25 minutos, é humilhante, é vergonhoso, é mais uma vergonha para o São Paulo Futebol Clube. E aí, esse jogo, ele representa muito, ele demonstra muito a força do Palmeiras, de um clube organizado, que tem uma mulher sob comando, já falei aqui da Leila, por mais que tenha seus problemas, as suas limitações, agora tem uma questão da Libra, né? Umas opiniões assim divergentes, mas é uma mulher no meio machista que organizou, por mais que seja com dinheiro, né? Sob um comando de um técnico que tem muita competência e de jogadores que entendem esse espírito. Enquanto o São Paulo, que é um futebol decadente, jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo, que não tem o espírito do São Paulo, sob uma diretoria que não manda em nada, não toma decisão. E aí o final do jogo, pessoal, quem tem interesse, dá uma olhada ali, representa. Acabou o jogo 3-2, você vê o Luciano passando lá, cumprimentando os jogadores do Palmeiras, porque esses caras sabem que acabou ali uma virada e é isso. Ninguém vai cobrar. Não tem cobrança. Além disso, não tem espírito de vitória, porque esse time não briga por nada, além de sair do rebaixamento. Todo ano após ano, essa confirmação dessa decadência de São Paulo é lutar contra o rebaixamento no Brasileiro. E, mais uma vez, esses jogadores saem, como vocês viram lá na entrevista, perdemos, vamos erguer a cabeça porque sabe que não tem cobrança. É óbvio que você, torcedor aí, vai estar imaginando e vai estar falando que é o que todo mundo está falando. E o pênalti? E aí eu queria deixar para o final. Realmente, foi pênalti. O São Paulo foi roubado e o Palmeiras foi beneficiado. E o Abel, que fala muito, vamos ver o que ele vai falar hoje. Porque se a gente fizer um histórico, na verdade, assim, não é questão do São Paulo, a arbitragem é ruim em todo canto. Ontem o Grêmio foi um absurdo, o Marlon, até o lateral, deu uma entrevista muito dura, mas é a realidade. Esses árbitros, eles não têm a capacidade de estar ali. E parece que o VAR, não só no futebol brasileiro, eu assisto também futebol fora, parece que o VAR, a tecnologia, ela veio atrapalhar a capacidade do cara decidir em campo. No caso ali, o pênalti foi pênalti, mas o juiz não deu. Ele fica esperando o VAR, e aí o que eu acho mais impressionante é o VAR analisar e nem ao menos chamar. O VAR não chamou. Mas se você ainda acha um absurdo, isso vai ser polêmico muito, depois disso ainda teve um lance de expulsão. O Andreas Pereira, ele vem por cima da bola, a bola tá ali, não é que ele foi tentar pegar a bola e passou por cima. Não, ele vem por cima, acerta o tornozelo do Marcos Antônio. E o VAR nem chama para revisão. Então, se não tem um pênalti, teria que ter pelo menos a expulsão. Não teve o pênalti, teve a expulsão. Então, para mim, o São Paulo é prejudicado. Agora, nada tira o fato de o São Paulo ser um time que não tem poder
de decisão, né, que não tem brilho, que esses caras não têm responsabilidade, não tem, né, o amor por jogar com essa camisa, nem a vontade. E jogo após jogo, isso vai acontecendo e não tem cobrança. Esse é o São Paulo Futebol Clube. Finalizo aqui com esse sentimento. Eu já falei isso em outros vídeos. Enquanto a gente entender isso, melhor pra gente. Agora falando sobre o time feminino, estreou na Libertadores contra o São Lourenço, vence 2-0, mais uma vez essas meninas mostrando que realmente é o time do São Paulo que a gente tem que torcer. Eu sempre falo aqui, né, todas as limitações, é estreia na Libertadores, São Paulo feminino que joga na Libertadores, faz um bom resultado, 2-0 na estreia. O próximo jogo agora é contra o Colo-Colo, provavelmente um time mais forte, mas acredito, pelo nível que eu vi, que o São Paulo pode chegar forte aí numa semifinal, quem sabe até numa final no Libertadores, que seria uma coisa histórica. Então vamos ficar acompanhando, né? Parabéns para essas meninas, sempre ali jogando. Acho que foi um gol, não lembro de quem foi o gol, mas foi de um atacante número 9 aí, também com oportunismo, batendo. Depois teve outro gol do São Paulo, então dando a vitória 2-0. Então parabéns mais uma vez para essas meninas e seguimos acompanhando elas, beleza? Então, finalizando o vídeo, espero que tenha uma semana melhor, fique com Deus, data FIFA, então não vai ter jogo, vamos ver como é que vai ser a repercussão dessa semana para o São Paulo Futebol Clube. Então, se gostou, no final, como sempre, né, curta, compartilha e comente, que é sempre importante para o canal, beleza? Então fique com Deus e uma ótima semana para vocês, arretados.